João, Evangelho, capítulo 14, versículo 6, diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes reconhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus está aqui dando as últimas instruções aos seus discípulos. Jesus sabia que a sua hora estava chegando, o momento onde ele ia partir para o Pai, e por isso ele está dando aos seus discípulos as últimas instruções necessárias. E aí Jesus então diz: olha, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Gente, isso aqui é muito sério. Irmão, não tem outro jeito, não tem outra maneira de você ir até o Pai. Irmão, não adianta, a sua bondade não te leva ao Pai, a sua caridade não te leva ao Pai, as suas boas obras não te levam ao Pai. Não existe outra maneira de você ir até Deus. Por mais que a pessoa seja boa, uma pessoa caridosa, que ajude os outros, que faça o bem para os outros, irmão, nada do que a pessoa faça vai levar ela ao Pai. A única maneira de eu ir ao Pai, de eu ir a Deus, é através de Jesus Cristo. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha, vocês me conheceis também, vocês conhecem o Pai. Quando Jesus fala isso, o Filipe virá para ele e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Tudo que nós queremos é ver o Pai. E aí Jesus então vai questionar o Filipe dizendo: há tanto tempo vocês estão conosco, há tanto tempo eu tenho andado convosco, e você agora me diz: mostra-nos o Pai? Ora, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você pode dizer agora: mostra-nos o Pai? Gente, Jesus veio ao mundo para revelar o Pai a todos nós. Jesus e Deus e o Pai são só. E Filipe já estava andando com Jesus há tanto tempo. Filipe viu Jesus fazer tantas obras. Filipe viu Jesus fazer tantos milagres, tantas coisas grandiosas que apenas Deus poderia fazer. Só que apesar disso, Filipe ainda não conseguia reconhecer Jesus como Pai, como Deus. Filipe ainda, ele andava com ele via os milagres que ele fazia, as obras grandiosas que ele operava, mas ele ainda não o conhecia de verdade. Ele não reconhecia Jesus como Pai, como Deus. Não é só o Filipe não. Infelizmente tem tanta gente que já há tanto tempo anda com Jesus, há tanto tempo anda na igreja, pessoas que foram alcançadas, visitadas, abençoadas, pessoas que receberam socorro, livramento de Deus, mas que até hoje ainda não reconheceram o Senhor como Pai, ainda não reconheceram Jesus como Deus na sua vida. Irmão, o que falta? O que é necessário? Depois de tanto tempo andando com ele, depois de tanto tempo vendo as obras que ele faz, e ainda assim a pessoa não consegue reconhecer Jesus na vida dela, ela não reconhece o Pai, ela não reconhece ele como Deus, como Senhor da sua vida. O que é preciso acontecer para que eu possa reconhecer, para que a pessoa possa despertar, para que a pessoa possa entender que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor? Deixa aí, vamos lá em 1º livro dos Reis, capítulo 17. 1º livro dos Reis, capítulo 17. A gente anda com ele, a gente ouve a voz dele, a gente vê o agir dele, mas apesar de tudo isso, ainda não reconhece como Senhor, ainda não reconhece como Pai, como Deus. O que me falta para reconhecer o Senhor?
que eu adoro, que eu exalto, mas que ainda não o conheço de verdade, ainda não o reconheço como Senhor, como Deus da minha vida. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8. 17, versículo 8. Ele diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Isso aqui é o profeta Elias. Gente, Israel havia se afastado de Deus. Irmão, havia se afundado no pecado, na idolatria. O povo deixou de adorar Deus lá em Israel para adorar o Baal. Então, por causa disso, Deus levanta o Elias como profeta em Israel e o envia até o rei Acabe. Quando Elias chega ao rei Acabe, Elias vai e diz: olha, não haverá chuva e nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Depois que Elias profetizou, veio a palavra de Deus dizendo: agora, Elias, retira-te daqui, vai lá para o deserto e lá eu vou te sustentar. Os corvos vão te levar alimento e você vai beber do ribeiro. Elias ouviu a voz de Deus e fugiu para o deserto. Lá os corvos de manhã e à noite levavam pão e carne para o Elias. E o Elias bebia do ribeiro, até que o ribeiro secou. Irmãos, andando, ouvindo, obedecendo, o ribeiro pode secar. Gente, a porta pode se fechar. Mas o que eu não posso esquecer é que Deus continua no controle da minha vida. Se eu sou um servo de Deus, se eu fui chamado por Deus, irmão, Deus tem o controle da minha vida. E se o ribeiro secou, meu irmão, se esta porta se fechou, Deus está abrindo outra porta. O ribeiro secou, não havia mais água para o Elias beber, e Deus sabia disso. E por que Deus deixou o ribeiro secar? Porque Deus tinha outra obra para fazer, porque Deus tinha outro plano para cumprir através do profeta Elias. Então não reclame, então não murmure, então não questione. O ribeiro secou, meu Deus, mostra qual é a porta que o Senhor está abrindo agora. Meu Deus, me leva segundo a tua vontade. Senhor, cumpra agora os teus planos na minha vida. O ribeiro secou, veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: Elias, agora você vai lá a Serepta, que é de Sidom. Serepta não fazia parte de Israel, era de Sidom, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Secou o ribeiro, meu irmão, Deus tem outra obra para fazer agora. Há um outro propósito de Deus. Versículo 10 diz assim: então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. O profeta Elias, ouvindo a direção de Deus, a Bíblia diz que ele se levantou e foi. Porque se eu sou um servo de Deus, irmão, eu vou ouvir, eu vou obedecer, eu vou fazer o que Deus mandou. Deus mandou ir para Serepta, Elias se levantou e foi a Serepta. Quando Elias está chegando, ele encontra na porta da cidade uma mulher viúva que estava apanhando lenha. O Elias então olha para aquela mulher, e eu acredito que a situação daquela mulher não deveria ser muito agradável. A visão daquela mulher não deveria ser muito boa. Tanto que o Elias não vai revelando a ela a palavra de Deus. Elias não vai revelando a ela o plano de Deus para a vida dela. O Elias primeiro vai colocar aquela mulher à prova. Ele vai experimentar ela dizendo: trazei para mim um pouco de água para que beba. Isso é o profeta colocando à prova. É o profeta tendo a certeza que aquela mulher é a quem Deus estava falando para ele, que aquela mulher era a escolhida de Deus.
Meu irmão, aprenda, a Bíblia diz: provai os espíritos para saber se eles procedem de Deus. Nós precisamos aprender a colocar à prova. Irmão, procura ter a certeza se é de Deus ou não. Não, pastor, porque é uma viúva, só pode ser ela, pode ser outra. Eu preciso a colocar à prova. Você muitas vezes tem errado, tem falhado, e aí a gente questiona: mas Deus, por quê? Porque você não parou para provar, para experimentar. Quando o Abraão mandou o seu servo trazer uma esposa para o seu filho, ele chegou lá, ele fez um acordo com o Senhor: Senhor, a mulher que vinha aqui tirar água para mim e para os animais, essa vai ser a mulher. Ele está colocando uma prova. E a gente está se deixando levar. Meu irmão, experimente os espíritos para saber se procedem de Deus. Não vai batendo o olho e dizendo: é esse aqui. A Bíblia diz: nós não podemos nos precipitar colocando a mão dizendo que é santo. Elias coloca aquela mulher à prova: trazei para mim um pouco de água para que beba. Quando aquela mulher está indo buscar água, Elias tem a certeza: é essa que Deus escolheu mesmo. Ele então vai e diz para ela: ô mulher, traz para mim também agora um pouco de pão na tua mão para que eu coma. Porque Deus falou que a mulher ia sustentar ele. Traz um pouco de pão para que eu coma. Quando ela ouviu agora ele pedindo pão, versículo 12 diz: porém ela diz: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite na botija, e vê aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Quando Elias pediu para aquela mulher trazer um pouco de água, na mesma hora aquela mulher foi. Por quê? Porque era fácil. A água para aquela mulher seria coisa fácil para dar para o profeta Elias. Mas quando ele diz: trazei um pouco de pão na tua mão para que eu coma, aí a história era outra. Porque ela disse: eu só tenho um pouco de farinha para fazer um bolo para mim e para o meu filho, para que comamos, e depois é só esperar a morte. Irmão, o pão era mais difícil. O pão era mais complicado, e nós precisamos entender: Deus também nos pede coisas difíceis. Meu irmão, Deus vai pedir coisas complicadas. Às vezes o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você não é fácil. Tem gente que Deus falou com ela, Deus falou com ele, aí a pessoa: não, mas não é fácil. E quem disse que Deus só quer coisa fácil de você? Hein? Meu irmão, Deus vai pedir coisas que às vezes é difícil para você mesmo, coisas que vão custar algo de você. Como é que Deus vai saber que você teme a Ele, que você realmente obedece a Ele, se nas coisas difíceis você não ouve, você não obedece, você não faz? Essa mulher coloca uma dificuldade. Por quê? Porque para ela era difícil. Ela só tinha um pouco de farinha para ela e para o filho dela, para comer e depois esperar a morte. Aí vem o profeta pedindo agora o pão para ela. Meu irmão, às vezes Deus vai pedir coisas difíceis. E se Deus pediu, e se o que Deus quer é algo difícil de você, meu irmão, aprenda, porque Deus tem coisas boas para fazer na sua vida. É proporcional ao que Ele pede de você. Agora a gente não quer, não estamos dispostos a fazer o que Deus pede porque é difícil. Aí quando nós queremos coisas grandes de Deus, como é que Deus vai atender você? Se nas coisas grandes você não responde a Ele, como que Ele vai responder às suas orações? Tem vezes que o que Deus vai nos pedir é difícil mesmo. Versículo 13, ele diz: e Elias lhe diz: não temas, vai e fazes conforme a tua palavra. Porém diz: fazei primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-me para fora, e depois fará para ti e para o teu filho. Quando Elias ouviu aquela mulher falar: eu só tenho um pouco de farinha para fazer um bolo. Irmão, Elias poderia dizer: coitadinha dessa mulher. Não, Senhor, eu errei, eu me enganei. Meu irmão, Deus não erra. Minha irmã, Deus não se engana. Meu irmão, Deus sabe exatamente o que Ele pede e para quem Ele pede.
acreditar. Deus não erra. E eu preciso ser de Deus o suficiente para acreditar. Deus não errou. Deus não falhou. Deus não me escolheu errado, não. Deus não lhe escolheu errado, não. Elias então acredita, não, Deus foi essa aqui que Deus escolheu. E ele vai continuar e diz para ela: mulher, não tenha medo. Vai lá e faz como você está falando. Mas primeiro traz o bolo para mim. Ela só podia fazer um bolo. E ele está dizendo: vai lá e faz como você está falando, mas traz primeiro para mim. Se ela trouxesse o bolo primeiro para ele, o que ia sobrar para ela? Nada. Ela só tinha para fazer um bolo. Mas ele pediu por quê? Versículo 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Elias tinha a palavra de Deus, irmão, e o Elias acreditava na palavra que Deus havia dado a ele. Só que tem uma coisa, não era só ele acreditar naquela palavra, era necessário que também ela acreditasse. Meu irmão, eu creio em toda palavra que eu prego, mas não adianta apenas eu crer na palavra que eu estou pregando. Irmão, você precisa crer na palavra que você está ouvindo, na palavra que está sendo pregada. Então o Senhor escolheu aquela mulher, o Senhor levou o profeta Elias até ela com a palavra, e o profeta Elias agora profetizou na vida dela. Agora tudo dependia de apenas uma pessoa. De quem era? Meu irmão, só dela. Você tem que entender que depende de você, porque se Deus já lhe deu a palavra de Deus é obra feita. Só que é necessário que você creia na palavra de Deus, naquilo que Deus lhe falou. Quantas pessoas estão esperando Deus fazer alguma coisa, e não é Deus que tem que fazer, porque se Deus deu a palavra, já foi feito. Sou eu que preciso ter fé, sou eu que preciso crer. Irmão, é uma atitude de fé daquela mulher, porque o Elias diz: traz o bolo para mim. O que sobra para ela? Nada. Mas Elias falou: depois você fazer para ti. Mas como que eu vou fazer depois se não vai sobrar nada? É a fé que a gente precisa ter. É a fé na palavra de Deus, não é no profeta, é na palavra de Deus que veio através do profeta. E a Bíblia diz: e foi ele, fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério. Meu irmão, a gente está perdendo de ver o milagre de Deus, porque a gente não acredita, porque nos falta fé. Se ela fizesse o bolo primeiro para o Elias, para depois fazer para ela, mas depois não ia sobrar nada, ela só tinha um pouco de farinha. Mas assim diz o Senhor. E aquela mulher acreditou na palavra do Senhor, que veio através do profeta Elias, e comeu ela, e comeu seu filho. Muitos dias a farinha da panela não faltou, o azeite da botija não acabou, conforme a palavra que o Senhor falara pelo profeta Elias. Meu irmão, nós estamos perdendo de ver o milagre, porque a gente não crê. Nós estamos olhando com os olhos naturais, aonde deveríamos olhar pela fé, agir pela fé, viver pela fé. Irmão, Deus falou, Deus deu a palavra dele, então é você crer na palavra. Pastor, mas eu não estou vendo uma maneira disso acontecer. Você não tem que ver, você tem que crer. Se a palavra de Deus foi dada, é você acreditar no que Deus falou com você. Ah, Deus não está fazendo, ou eu não estou crendo na palavra de Deus, ou eu não estou agindo de acordo com a palavra de Deus. Porque essa mulher acreditou. Irmão, a mulher poderia dizer: o Elias é um espertinho, você quer enganar, quer comer o bolo do meu filho, você quer tirar o pão da nossa boca. Não, meu irmão, Elias era um servo de Deus. E a gente está perdendo de ver o agir de Deus na nossa casa, no nosso lar. Estamos perdendo de ver Deus abençoar os nossos filhos, porque a gente não está crendo de verdade na palavra de Deus, naquilo que Deus tem dito. Versículo 17: e depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher.
da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Milagre acontecendo todo dia, só que o problema também aparece. Olha, o homem de Deus estava naquela casa havia milagre de Deus, mas naquela casa o mal entrou. O filho daquela mulher, da dona da casa, ele adoece. E a doença vai se agravando, até que uma hora, meu irmão, ele morre. Pastor, mas essa mulher não ouviu Deus, mas essa mulher não obedeceu a Deus, mas essa mulher não fez o que Deus mandou. Meu irmão, Deus não é mau. A Bíblia diz que verdadeiramente bom é Deus. Irmão, tem coisas que acontecem que nós não entendemos, que você não entende, mas você precisa acreditar que Deus é bom. Meu irmão, Deus é bom, mas esse mal que está acontecendo, mas eu estou na igreja, meu irmão, Deus é bom, e Deus sabe o que Ele está fazendo. Continua lendo, ele diz mais, versículo 18, então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Irmão, essa mulher carregava com ela iniquidade. Olha, aquela mulher foi escolhida por Deus para poder manter a obra de Deus através do profeta. E Deus estava abençoando a daquela mulher. Mas apesar de Deus estar ali através do profeta, operando e agindo, irmão, essa mulher não foi até o profeta para reconhecer a iniquidade dela. Essa mulher não foi até o profeta para consertar a vida dela. Essa mulher não foi, meu irmão, buscar misericórdia de Deus para a vida dela. Essa mulher continuou, ela achou que apenas deixando para trás e não ia ter problema. Meu irmão, vai. Enquanto eu não confessar, enquanto eu não me arrepender, esse pecado vai me perseguir, e uma hora ele vai me atingir, uma hora ele vai me alcançar. Deus não é mau, quem é mau somos nós, que perdemos as oportunidades de nos acertar com Deus, de nos consertar com Deus. Aí quando vem a iniquidade, está a gente questionando a Deus, está a gente reclamando com Deus, porque eu não entendo. Não entende porque você talvez achou que não precisava consertar, e precisa. Não se arrependeu, não mudou. Aquela mulher foi escolhida, aquela mulher foi alcançada, aquela mulher foi abençoada, mas essa mulher carregava iniquidade que ela não havia deixado. E agora que a situação está difícil, ela vira para o profeta, ela achou que podia esconder a iniquidade dela. E aí ela chega até o profeta: tenho eu contigo, vieste tu a mim para trazeres à memória. Você veio agora para quê? Para me fazer lembrar dos meus pecados? Meu irmão, não é para lembrar, é para se arrepender. Porque se não se arrepender, meu irmão, a morte vai entrar, o pior vai chegar. Continua lendo 19. E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem moro afligistes, matando-lhe o seu filho. Irmão, Elias pega aquele filho, o menino morto, e leva lá para o quarto do profeta, onde ele dormia. Quando ele coloca sobre a cama dele, Elias vai clamar, só que o clamor do Elias é mais um questionamento. Ora, Senhor, até a esta viúva o Senhor afligiste, matando-lhe o filho. Irmão, Elias está questionando a Deus por causa daquela mulher, por causa daquela situação. Irmão, não importa qual é a situação, meu irmão, não deixa nada colocar você contra Deus. Meu irmão, não deixa nada fazer você questionar a Deus. Tem coisas que você não entende, tem coisas que você não compreende, mas Deus sabe a obra que Ele faz. Mais uma vez, Deus é bom. O Elias está questionando a Deus por causa daquela mulher, por causa do mal que havia acontecido com ela.
E muitas vezes nós nos deixamos levar pelo mal que estamos vendo acontecer na vida do outro. Mas Deus, Ele era da igreja. Mas Deus, Ele te servia. Mas Deus, Ele estava ali orando. Meu irmão, você só conhece a aparência. Meu irmão, Deus conhece a essência. Deus sabe de tudo. Deus sabe da verdade. Nós nos metemos em assuntos que não são nossos. Nós brigamos, questionamos, reclamamos com Deus, com coisas que a gente não entende. O Elias está questionando a Deus por causa daquela mulher que o filho morreu. E o Elias não sabia de nada. O Elias não entendia que era Deus tratando aquela mulher. Era Deus agindo na vida daquela mulher. E às vezes a gente reclama, a gente questiona Deus por causa dos outros. Sem entender que Deus sabe a obra que Ele está fazendo. Meu irmão, pare de questionar, pare de reclamar, pare de duvidar. Sabe o que você tem que fazer? Versículo 21. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que tornes a alma deste menino entrar nele. E o Senhor ouviu a voz do Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Irmão, Elias não tinha que questionar a Deus. O que o Elias precisava era apenas clamar a Deus. Você não tem que reclamar, você não tem que questionar, você não tem que duvidar. O que você tem é que clamar, o que você tem é que orar a Deus, meu irmão. Está perdendo tempo reclamando. O povo de Israel quantas vezes murmurou contra Deus, aonde eles deveriam apenas ter orado a Deus, junto com Moisés. A gente está perdendo tempo murmurando, reclamando da vida, questionando a Deus, duvidando. Aonde o que Deus quer não é reclamação, não é murmuração, não é questionamento. Meu irmão, o que Deus quer é oração. Que Deus quer clamor. Quando Elias parou de questionar e foi clamar a Deus, Deus ouviu a oração de Elias, e a alma daquele menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Versículo 23. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: vê aí, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço quando, gente? Agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Mas gente, para pensar. Irmão, Elias não estava naquela casa todo dia fazendo milagre? Irmão, quando Elias chegou naquela casa, aquela mulher só tinha um pouco de farinha para ela comer, ela e o filho depois morrer. Elias chegou e deu a palavra de Deus. E através daquela palavra que Elias havia dado, aquela mulher seguindo aquela palavra, irmão, a farinha não acabou, o azeite não acabou. Irmão, todo dia tinha milagre, todo dia tinha Deus operando naquela casa, todo dia tinha Deus agindo nessa casa. Só que essa mulher só vai crer que a palavra de Deus é verdade na boca do Elias quando? Agora. Irmão, há quanto tempo Deus já não estava operando naquela casa? Há quanto tempo aquela mulher já não estava vendo Deus, o livramento de Deus? Mas essa mulher, agora é que essa mulher vai reconhecer que a palavra de Deus é verdade. Agora que ela passou por aquela dor, que ela passou por aquele sofrimento, que ela passou por aquelas dificuldades, porque que ela passou por aquele mal. Meu irmão, o que precisa passar para você reconhecer que a palavra de Deus é a verdade? O que precisa acontecer? Ô Felipe, há quanto tempo tu andas comigo, Felipe? E agora você vem me dizer, mostra-nos o Pai. Meu irmão, a gente tem andado com Jesus há quanto tempo? Há quanto tempo que a pessoa anda na igreja? Há quanto tempo que ela ouve a palavra de Deus? Há quanto tempo que o Deus tem ajudado ela, tem livrado ela? Mas até agora, infelizmente, muitos ainda não reconheceram Jesus como Senhor. Ainda não reconhecem a palavra de Deus como a verdade. O que é que precisa acontecer para que a gente possa reconhecer que a palavra de Deus é a verdade?
o que eu preciso passar, o que você precisa passar para reconhecer que a palavra é a verdade, para reconhecer que não há outro caminho, que não há outra saída, que não há outra solução. Meu irmão, só Jesus me leva a Deus, só em Jesus eu tenho salvação. O problema é que apesar disso a gente não reconhece. Irmão, a gente está andando com Ele, mas não reconhece Ele. Ele está operando, Ele fala com a gente, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos abençoa, mas apesar disso, meu irmão, ainda estamos dizendo, não, ainda não dá, ainda não é a minha hora. Você ainda não reconhece, você não consegue ver nele a salvação para a tua vida. Você não reconhece. Felipe, há quanto tempo você anda comigo, Felipe? E você me diz, mostra-me o Pai. Há quanto tempo que você está andando comigo? Essa mulher, há quanto tempo Elias passou na casa dela? Irmão, aquela seca, aquela fome, durou mais de 3 anos. Pelo menos 1 ano, eu acredito que o Elias passou na casa dessa mulher. E todo dia tinha milagre. E todo dia tinha Deus agindo. E todo dia tinha farinha multiplicando, azeite aumentando. E essa mulher precisou que o filho adoecesse, morresse, para que agora ela reconhecesse que Jesus era o Senhor, ou que a palavra do profeta, a palavra de Deus na boca do Elias era verdade. Irmão, precisa morrer o quê para reconhecer que Jesus é o Senhor? Precisa acontecer o quê para que eu possa reconhecer Ele como o Senhor da minha vida? A gente anda com Ele, a gente vem para a igreja, a gente canta, a gente ora, nós estamos andando com Ele, mas até agora muitos ainda não reconheceram. Precisa acontecer o quê? Essa mulher precisou que o filho morresse. Ela precisou passar pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, para que ela pudesse reconhecer que a palavra de Deus na boca do Elias era verdade. O que eu preciso passar? O que eu preciso enfrentar para reconhecer que Jesus é Deus? Que Ele é o único caminho, que não há outro jeito, que não há outra maneira. Ô meu irmão, se for preciso, para o seu bem, meu irmão, Deus permite. Como eu falei, o Elias estava questionando a Deus, o Elias não sabia a obra que Deus estava fazendo, o tratamento que Deus estava dando para aquela mulher, que já estava há tantos dias vendo os milagres, mas que ainda não reconhecia a palavra de Deus como uma verdade na boca do profeta. O que eu preciso passar? O que eu preciso enfrentar? O que precisa acontecer para que eu possa despertar para o Senhor? Para que eu possa entender que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Meu irmão, não tem outro jeito. Ou você aceita Jesus, ou você se entrega a Jesus, ou meu irmão, você não tem salvação. Ou não tem outra maneira. Não, pastor, mas eu estou na igreja. Meu irmão, não é a igreja que vai salvar, não. Não adianta você estar, ou você o reconhece, ou você vai ficar perdido. Então tem coisas que o Senhor permite para que a pessoa desperte, para ver se a pessoa acorda, para ver se a pessoa reconhece Ele como Senhor. Essa mulher precisou passar pela dor, pelo sofrimento e pela perda. O que eu preciso passar? O que você precisa passar para reconhecer que Jesus é a única salvação? Que a palavra de Deus, ela é a verdade.